Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre os processos de absorção stripping, uma introdução ao assunto. Então, o conteúdo, a gente vai discutir o processo de absorção, stripping, tipos de equipamentos, influência das variáveis e exemplos de processos dessa natureza. Os processos de absorção stripping. Então, primeiro começando aqui pelo processo de absorção. No processo de absorção, qual que é a ideia? Você tem algum soluto, representado aqui por um composto A, e aí a gente esse soluto está presente em uma corrente gasosa, então nós temos aqui um gás contendo esse soluto A, e a gente quer eliminar esse soluto A dessa corrente gasosa, e a gente emprega um solvente líquido que tem afinidade pelo soluto A, né? Então, basicamente, esse solvente vai reter, capturar ali esse soluto A e o gás vai sair limpo no processo, né? Então, obviamente, esse solvente deve ter alguma afinidade por esse soluto A. Bom, o stripping é exatamente o oposto, né? Nesse caso, a gente tem, e aí aqui está representado o stripping num processo absorção stripping como sequência, né? A gente tem agora esse soluto A presente, por exemplo, nesse solvente, e a gente gostaria de fazer a remoção desse soluto A do líquido, então é o oposto da absorção. E aí a gente utiliza o processo de stripping, onde pode ser utilizado aqui algum gás de arraste, um gás de regeneração, isso aqui costuma ser opcional, mas aqui você vai ter esse soluto saindo, certo? Esse soluto saindo, é, se houver a entrada desse gás de arraste aqui, o soluto sai contendo esse gás de arraste, e, por exemplo, nesse processo, o solvente fica em um ciclo aqui, né? Então, a gente tem um processo de absorção e stripping aqui combinados numa sequência clássica aqui de uma etapa de separação. Daí, é claro que, por exemplo, esse gás aqui que está saindo na etapa final, se tiver um gás de arraste carregando esse composto A, nem sempre existe, tá? Se houver um gás de arraste carregando esse composto A, ele acaba tendo a necessidade de eventualmente alguma purificação posterior, né? Então, ou esse gás de alguma forma é enviado ao sistema de tratamento junto com A simultaneamente. Então, pode ou não depois envolver uma outra etapa de separação aqui, tá? Bom, na prática você tem o seguinte, né? A gente tem o processo absorção stripping lá representado. Na prática você tem alguns fatores só que mudam aqui. Nem todo o gás não sai todo limpo, né? Ele sai com um pouco de ar. Então ali você tem o gás com uma pequena quantidade de ar. Parte do solvente também costuma ser perdida aos poucos. Então, ainda que em pequena quantidade, você acaba perdendo o solvente acaba saindo, sendo um pouquinho arrastado e tudo mais. Então, você tem a necessidade de uma reposição, ainda que bem pequena, de solvente para que você possa compensar essa perda. Bom, acaba-se que também nesse processo o solvente é parcialmente contaminado, então costuma ter também alguma espécie de purga para que você possa fechar o balanço de impurezas aqui, né? E não ficar contaminando demais esse solvente, porque essas separações não são 100%. Então, costuma ter uma pequena reposição de make-up e um pequeno blowdown aqui para esse tipo de processo. Bom, sobre o nome stripping, né? O nome strip pode ser encontrado com algumas variantes, dependendo da literatura. Então, são encontrados stripping, sem tradução, por exemplo, o livro do Gomide, distorção, por exemplo, o livro do Cremasco, estripagem, vocês encontram em algumas teses, eu não vou colocar aqui referência, mas tem algumas teses que trazem. Esgotamento, alguns livros traduzem essa parte como esgotamento, né, também é um termo conhecido da área. E há referências ao processo de forma genérica, como processo de regeneração, o processo que acontece ali de regeneração de solvente, que pode envolver uma coluna de destilação, enfim. Então, esse processo de absorção stripping encontra essas variantes da nomenclatura.
fenômeno de absorção. O fenômeno ele pode ter alguns efeitos sendo puramente físicos e ou químicos e sendo isso reversível ou não. Aqui tem uma tabela do Sider, né, onde ele apresenta ali uma série de absorções físicas, exemplos de soluto que você quer remover e solvente. Então a água, por exemplo, pode ser utilizada para uma série desses solventes por absorção física puramente. Aqui você tem hidrocarboneto podendo ser utilizado também para uma série de outros solventes por absorção física. Você tem absorção química irreversível. Reversível quer dizer que é muito difícil você reverter isso aqui, isso geralmente não é revertido e você não tem regeneração do solvente, né? Esse solvente é destinado para algum outro fim. É o caso aqui, por exemplo, de uma série desses tipos de soluto, por exemplo, com uma solução de NaOH. Mas aí no processo isso tem uma destinação posterior que não é regeneração. E absorção química reversível, né, onde a gente tem a reversibilidade, existe a coluna de regeneração que recupera o solvente. Tá? Então você tem aqui uma série de processos onde você tem essas espécies aqui como soluto e aqui como solvente. Bom, os equipamentos. Os principais equipamentos que tem para a realização do processo de absorção e stripping é a coluna de estágios, que é a clássica, coluna empacotada, onde você pode ter esse empacotamento randômico ou estruturado, coluna de bolhas, aí a coluna de exatamente por que se utiliza a coluna empacotada, né? Porque ela favorece o contato líquido-gás, né? E aumenta a área de interface. A coluna de bolhas ela tem menor eficiência nesse processo porque as bolhas podem se tornar grandes ali, se aglomerar e tudo mais e pode ter uma área reduzida, né? E a coluna de spray, onde o líquido é disperso aqui em spray e o gás segue de forma ascendente. E combinações eventuais desses equipamentos, por exemplo, coluna de spray seguido, por exemplo, por um sistema empacotado, né? Então, empacotamentos aqui ao longo dessa coluna de spray. Então, você pode ter variantes desses equipamentos, mas, digamos, esses são os mais tradicionais. Quanto à influência das variáveis, né? Quanto a efeitos físicos, a absorção de um líquido é favorecida a altas pressões e baixas temperaturas, né? Já o stripping seria favorecido em condições opostas, ou seja, baixas pressões e altas temperaturas. Então, ou seja, se tem a fase gás e a fase líquido, quando você aumenta a pressão e reduz a temperatura, você favorece a passagem para a fase líquida, né? Então, isso acontece com uma espécie individual, um soluto também. Então, mediante um soluto que esteja na fase gás, para passar para a fase líquida para ser absorvido, se você aumenta a pressão e reduz a temperatura, de uma forma geral você favorece o efeito físico associado a essa absorção. Já se você reduz a pressão e aumenta a temperatura, você favorece com que as coisas vão para a fase gasosa, né? Então, isso é efeitos físicos. É claro que quando você tem reações químicas presentes, o sistema pode complicar um pouco, especialmente em relação à temperatura. Então, por exemplo, você pode ter necessidade de uma reação química ali que precisa ser ativada pela temperatura para a absorção de uma espécie na fase líquida. Então, o efeito pode se complicar um pouco diante de processos químicos. Bom, apenas para ilustrar, né? Quando você pensa aqui numa garrafa de refrigerante, ela está pressurizada com CO2, o líquido está absorvido aqui. Para que esse CO2 fosse colocado aqui de forma a ser absorvido, isso aqui está em alta pressão e foi resfriado, né? Esse processo é feito com resfriamento, né? Então, para passar o CO2, por exemplo, dentro do refrigerante, se reduz a temperatura e se aumenta a pressão. Se você esquentar o refrigerante, o que vai acontecer? O CO2 vai tender a sair da fase líquida, né? E também quando você simplesmente abre a garrafa, o que você está fazendo? Você está reduzindo a pressão. Você está abrindo ali, está igualando com a pressão atmosférica. E aí você observa muitas vezes que se aquele CO2 está numa condição estável, aquecido,
o líquido, ele vai tender a sair do líquido, né? Então o CO2 vai tender a, a ir para a fase gasosa, né? E aí a gente vê o sistema borbulhar. Ok? Bom, então assim de uma forma geral, o que que acontece? Quando você tem um processo como esse, que é a absorção stripping, a absorção ela geralmente está a uma baixa temperatura e alta pressão e baixa temperatura para favorecer a captura do soluto, né? Já para que você faça o stripping, você aumenta a temperatura e reduz a pressão. Então você tem aqui etapas de compressão, bombeamento, essas etapas aqui intermediárias não estão representadas para que você possa fazer esse ajuste e favorecer a captura do soluto aqui no processo de absorção e a remoção do soluto no processo de stripping. Ok, aqui apenas para ilustrar algumas aplicações, né? A gente tem aqui, por exemplo, a produção de acetato de vinila, que é o monômero do poliacetato de vinila, né? É o VAN aqui. Aqui é a etapa de purificação depois de passar por um reator, chega aqui com VAN, CO2, ácido acético e outros compostos aqui. E aí, ele deseja remover ácido acético e VAN, sobretudo aqui, né, que é o acetato de vinilo. E aí ele utiliza aqui nessa primeira coluna de absorção o próprio ácido acético, que é um dos reagentes originais do processo, que ainda também está presente aqui na etapa pós-reator, como, como solvente. Então, o ácido acético é o solvente para absorver VAN e ácido acético aqui. Além de outro solvente, que é uma água ácida aqui que ele está obtendo. Então, o que que acontece? Ele alimenta esse gás do reator, tem que esfriar, passa aqui por um reator para esfriar, para que ele possa entrar aqui no processo de absorção. E aí sai o gás pobre aqui, gás pobre dessas espécies VAN e ácido acético, né? Então sai esse gás pobre ainda passa por uma segunda coluna de absorção, onde a água é utilizada como solvente. Então a água absorve aqui alguns compostos e depois a própria água é adicionada também como solvente na coluna C1, né? E aí você tem uma mistura aqui que depois segue para outras etapas do processo, contendo ácido acético, VAN e água aqui, né? Bom, apenas para seguir aqui com o processo, a descrição do processo, ele segue aqui com válvulas de 3 vias que permitem tanto desviar o gás aqui para uma purificação de CO2, né? Então você tem válvulas de 3 vias aqui que permitem fazer o desvio do gás para que você tenha a purificação de CO2 e a purificação de CO2 é feita através de outras duas colunas, uma de absorção e outra uma coluna de stripping aqui. A solução que é utilizada é a solução de KOH, né? Então, é, é o solvente que fica ali em regeneração, né? E aí você tem o gás para ser enviado ali para alguma destinação final de tratamento e tudo mais, e o CO2 aqui obtido. Aqui é apenas uma etapa que você poderia realimentar o gás com etileno fresco aqui, que é um dos reagentes do processo, para etapas lá de reciclo que não estão representadas aqui no fluxograma. Mas apenas para mostrar como essas colunas estão presentes, né, em várias etapas aqui do processo, tá? Desse processo. Ok. Aqui um caso clássico também de colunas de absorção para remoção de gases ácidos aqui do gás natural, né? Então você tem H2S, eventualmente um pouco de amônio, NH3 e tal. E aí você tem o gás aqui, o gás ácido entrando, e aí esse gás ácido vai ser limpo, né, vai ser limpo com uma corrente de solvente, né, que está entrando aqui no processo, que é uma solvente à base de amina, né? Então, uma metilamina, alguma coisa do tipo, né? Então, ah, você tem um solvente entrando aqui no processo, ele vai purificar, o gás entra, vai sair o gás, aí aqui é uma etapa que é um vaso nocaute, para depois o que ele chama aqui de gás doce, que é o gás sem H2S e tudo mais.
Então, o solvente, ele é alimentado aqui, ele é alimentado aqui no topo e depois ele entra em recirculação. Aqui é um tanque para remoção de algum gás que tenha sido absorvido ali. Depois ele é esquentado, então observe que ele é esquentado. E essa coluna aqui retificadora, né, é uma coluna de destilação, né? Então observe que ela é uma coluna de destilação. Então o solvente vai entrar aqui e aí você tem o caso tipo de uma coluna de destilação, um condensador de topo, um vaso, o reciclo, aqui um aquecimento lateral, né? E aqui a remoção de fundo, né, com um kettle aqui da vida. E o solvente limpo, o solvente limpo vai depois, ele vai passar por aqui, que é um trocador de integração energética, né? Aqui um tanque de armazenamento, e aí sendo bombeado aqui, resfriado novamente para poder entrar aqui na coluna de absorção. Então observe que você tem um resfriamento para preparar as coisas para que entre aqui e um aquecimento para preparar as coisas para que entrem aqui, né? Então apenas para mostrar ali um processo clássico desse tipo de em que esses equipamentos aparecem. Bom, remoção de gases ácido biogás, isso aqui é uma unidade laboratorial, né? Então, aqui você tem o biogás contendo H2S, uma solução de ferro EDTA, né? Então, o biogás é alimentado, aí você tem um solvente, que é esse solvente contendo que essa solução é ferro EDTA. Aí se remove aqui o H2S, né? Se remove aqui o H2S. Aí antes de ser enviado ainda para destinação, antes, digamos, de ter o que seria a destinação final desse gás, desse biogás, ele ainda passa por uma segunda etapa de absorção aqui com água, né? Para remover algum composto que eventualmente esteja ainda ali presente nesse biogás, né? E o solvente fica aqui na etapa de regeneração, ele é regenerado, existe um gás aqui de arraste, né? Um gás de arraste. Então aqui a estripagem desse gás, desse H2S que está aqui presente, dissolvido nesse solvente, né? Então a estripagem com um gás de arraste aqui, e aí essa é a coluna de regeneração, o solvente é limpo e fica aqui em recirculação, né? E esse gás final aqui, é, ele teoricamente teria que passar ainda por alguma etapa de tratamento, provavelmente antes de ser destinado à atmosfera, né? Então, mas no caso deles aqui, eles estão analisando, submetendo isso aqui à análise cromatográfica, tá? Então, aqui só para mostrar exemplos desse tipo de processo, ok? Bom, aqui bibliografia consultada, livros, artigos aí, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso. Muito obrigado.